e nós vamos falar agora sobre o julgamento que absolveu o empresário André Camargo Aranha da acusação de estupro da influenciadora digital Mariana Ferrer. Um julgamento que viralizou pelas redes sociais pelo comportamento do juiz Hudson Marcos, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e também do advogado de defesa do empresário André Camargo de Aranha, durante a audiência desse julgamento, para falar sobre as consequências, enfim, tudo o que aconteceu lá em Santa Catarina. Nós temos o prazer de conversar agora com a doutora Tânia Mandarina, advogada, que é membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Doutora Tânia, muito bom dia. Obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio Brasil Atual, telespectadores da TVT. O que dizer de um julgamento como esse, em que o juiz fica inerte diante de agressões do advogado de defesa e a vítima acaba sendo transformada em ré nesse julgamento? Agora o Conselho Nacional de Justiça diz que vai avaliar a postura do juiz. Qual é a sua avaliação desse caso, doutora? Bom dia, Rafael. Prazer é meu estar aqui com vocês. Bom dia a todas e todos que estão acompanhando o Jornal RBA. Eu penso que nós estivemos diante de um circo de horrores nesse julgamento que veio a público anteontem, né? Através de um veículo de imprensa. Me surpreendeu bastante, Rafael, que nós só tenhamos tido conhecimento a respeito dessa audiência de instrução e julgamento um mês depois dela ter acontecido, porque o caso Mariana Ferrer já esteve em evidência há cerca de, não sei se, eu estou meio sem noção do tempo com essa pandemia e quarentenas, mas pelo menos há mais de um mês atrás, né? Antes dessa audiência acontecer, quando teve tuitaços e manifestações em redes sociais em apoio a Mariana Ferrer. E, de repente, tudo se cala e essa moça, um mês depois de ter sido absolvido o seu agressor, o seu estuprador, eu não posso dizer assim porque ele foi absolvido, né, mas era essa a acusação, a gente toma conhecimento de que teve essa audiência. Eu conversei ontem num veículo com a Shirley Alves, que fez a matéria, e ela disse que ela não ia nem colocar aquelas cenas na matéria dela, né, porque ela considerou muito chocantes e muito pesadas. Só que depois, então, ela acabou recortando aqueles trechos, né, enfim, os piores, mostrando para nós os piores trechos. Eu, como advogada, fico me sentindo muito, sabe, desesperançada, muito triste também, porque nós temos enfrentado no dia a dia esse tipo de coisa. Só que o verbo para o advogado é bem esse, enfrentar. Então, o que mais me chamou a atenção, Rafael, naquela audiência, em que pese a postura do juiz ter sido execrável, porque ele é o condutor da audiência, né? Ele não é melhor, nem maior, nem menor que ninguém ali dentro. Não existe hierarquia entre Ministério Público, juiz e advogado, mas ele é a pessoa, é o ente, a entidade que, em nome do Estado juiz, não era uma pessoa, um homem que estava ali, era o Estado juiz. Ele preside a audiência. Então, quem põe o respeito, quem põe freios, né, quando estão sendo cometidas violações ou até tratamento com falta de urbanidade, que era o mínimo, né, o mínimo que aconteceu ali, ele tem que intervir, E quando ele se cala, quem tem que intervir é o advogado, que no caso estava ali naquela audiência como assistente de acusação da Mari Ferrer, né, vamos falar num termo jornalístico, um advogado de defesa. E a única coisa que ele soube perguntar foi: olha, se você quiser se recompor, tomar uma água, a gente pode parar o ato. Então, assim, abaixo de qualquer precedente. Agora, felizmente, isso veio a público, porque assim o CNJ vai ter oportunidade de provocado se manifestar, a OAB já fez uma nota de repúdio, mas acho que precisa também, sabe, a Mari vai ter que oferecer representação contra o advogado de defesa do Aranha, que a agrediu demais, né? Então, vindo a público, a gente toma conhecimento. Agora, pode ter certeza, viu, Rafael? Existem centenas e centenas de outros julgamentos que acontecem daí para pior e que ninguém fica sabendo, dia a dia.
Pois é, doutora, esse caso envolvendo o empresário André Camargo Aranha levanta também questões sobre o poder econômico e também, se é que a gente pode chamar assim, de um machismo estrutural no encaminhamento, do julgamento de causas como essas. Como é que a senhora vê essas duas situações diante de uma menina de 21 anos, né, que foi estuprada, foi vítima de um crime e que, na linguagem jornalística, acabou sendo criado o termo, apesar disso não ter sido colocado em nenhum momento do julgamento, do estupro culposo. Essa tentativa de transformar a mulher como a provocadora de um crime. Como é que a senhora avalia esses fatores que fizeram parte desse julgamento? Essa colocação da mulher em casos de crimes sexuais e crimes contra a dignidade sexual como culpada pela conduta do agressor é a prática diária, né? E há muito tempo, porque nós vivemos num sistema patriarcal, onde não poderia ser diferente. Mas você fala uma questão muito importante, Rafael, o poder econômico, né? Eu costumo dizer que nós, homens e mulheres, somos vítimas do patriarcado. É que os homens são instrumentos que acabam se deixando utilizar nesse papel de, enfim, que tem exercido aí. Mas o verdadeiro responsável pelo machismo, pela misoginia e por todos os efeitos nefastos do patriarcado é o grande capital financeiro. E a nossa justiça não está a serviço de outra coisa, infelizmente. O nosso sistema de justiça é todo montado, todo trabalhado para ter uma clientela que seja punida com as piores punições possíveis, que são os pretos, os pobres, os periféricos, as mulheres, vulneráveis em geral, indígenas, quilombolas, né? E quando o cliente tem bastante dinheiro, não importa a ponta em que ele esteja, né? O vulnerável, ele pode estar em qualquer ponta, na ponta que sofreu, na ponta que tá buscando uma reparação, na ponta que está se defendendo, ele vai ser sempre prejudicado. Então, nosso Código Penal, por exemplo, ele é um Código Penal de origem totalmente matriz fascista alemã, né? O Código Penal de 1940 até outro dia admitia que o estuprador fosse perdoado se casasse com a mulher violentada. E a questão que pegou bastante ali no julgamento, pelo pouco que a gente viu, né, a gente não conhece todas as nuances do caso, foi que eles conseguiram engendrar uma tese de afastar a vulnerabilidade da Mari para poder dizer que ele não tinha conhecimento, que estava tratando com uma vulnerável, porque ela não parecia vulnerável. E nesse sentido, até provas, na minha opinião, podem ser. Por exemplo, tem um vídeo, tem referência às imagens de quando ela desce a escada e sai. Então, eles dizem ali, ela estava tão bem, né? Estava andando firme, estava de salto, tirou o celular do bolso e telefonou. Mas cadê as imagens de quando ele sobe a escada com ela completamente dopada? A denúncia que foi feita por um promotor foi uma. Ali a gente tem todos os elementos. Muda-se até o promotor, sabe como aconteceu. Isso é bem comum. E o promotor que pediu a absolvição, afastando a qualidade, a característica de vulnerabilidade da Mari, né, conseguiu essa sentença de absolvição por falta de provas. Agora, é importante dizer, e isso a Shirley Alves também me esclareceu ontem, que o Ministério Público usou, sim, o termo estupro culposo. Mas foi usado mesmo? Foi usado. É que nós não tivemos acesso a essas alegações finais que eles fizeram. Essas alegações finais são a última vez que as partes falam nos autos, né? Então, assim, o Ministério Público faz a denúncia com o promotor, esse promotor muda no curso do processo, o processo é instruído e obviamente, que se não tiver provas, não tem que condenar mesmo. Não estou aqui dizendo que as pessoas devem ser condenadas sem provas por puro punitivismo. Mas aí o interessante é que muda completamente as alegações finais. Então, segundo a Shirley, que teve acesso à íntegra dessas alegações finais, que a gente acompanhou só prints, né, Rafael, pela internet, o Ministério Público, numa espécie de analogia, obviamente, né, ele não diz que foi isso,
Até porque é só o que nos faltaria a figura de um delito de estupro como possibilidade de ser culposo, né? Já chega os crimes de trânsito, que agora estão sendo dolosos, que também eu acho uma incongruência. Agora faltaria isso. Mas existe sim essa referência. Existe essa palavra, uma espécie de culposo, alguma coisa nesse sentido nas alegações finais, ainda que na sentença não. Então nem foi uma grande viagem assim de quem utilizou o termo estupro culposo, né? Porque o que se alegou é isso, afastou-se a vulnerabilidade dela e aí ele é um santo, ele é um bom mocinho, tadinho, não sabia o que estava fazendo, né? Agora, Rafael, ontem também um músico me disse que trabalhou e trabalha muito na região do Jurerê Internacional em Santa Catarina, ali em Florianópolis, e Boa Noite Cinderela por ali é a prática. Então, em relação a tudo isso que nós temos também que iniciar uma discussão chamando os movimentos de mulheres e tudo mais e acudindo Santa Catarina, porque a coisa lá está terrível. Doutora Tânia, agora esse caso vai ser analisado pelo Conselho Nacional de Justiça, a OAB está se posicionando para tentar colocar um freio a esse tipo de situação, mas uma decisão como essa, ela pode acabar virando como um padrão, um Ctrl-C, Ctrl-V para outros advogados de defesa pelo país, utilizando essa mesma estratégia de de culpabilizar a vítima de um crime tão hediondo como esse, que é o estupro? A estratégia já é utilizada frequentemente, diariamente. O que nos chocou foi a postura do advogado, né, ali naquela audiência, mas nas teses, nas peças escritas, nas defesas dos homens que são acusados de estupro, essa é sempre a estratégia. E se a mulher já morreu, então eles deitam e rolam, porque daí ela não está mais lá para se defender. E, infelizmente, isso é o que acontece todo dia. O que extrapolou ali foi porque, justamente por terem afastado essa característica de vulnerabilidade da Mari, eles acabaram colocando ela até dentro da audiência como uma monstra que não tinha vulnerabilidade alguma e que era responsável por todos os males que estavam causando para aquele pobre moço rico que estava ali se defendendo. Então, assim, eu não acredito que qualquer punição do CNJ, o juiz, né, ou a da OAB, o advogado, vão impedir esse tipo de conduta ou até que continue acontecendo audiências com esse tipo de constrangimento, né, criminoso, inclusive. Mas a gente precisa chamar mesmo os movimentos de mulheres para conversar. É por aí, os movimentos sociais é que têm o condão de causar transformações, inclusive no sistema de justiça. Não acho que nada vai vir assim por uma punição do CNJ, sabe, Rafael, ou por uma punição da OAB. Está aí o sistema de justiça para mostrar que punições não têm resolvido problema algum. E só para a gente terminar, só qualificando, esse empresário Aranha é filho de um famoso advogado de Santa Catarina, de uma poderosa banca de advogados no estado de Santa Catarina, e que não teve nenhuma dificuldade em alocar todos os recursos lícitos ou não tão lícitos assim para o encaminhamento do julgamento dessa causa. Doutora Tânia, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, a sua avaliação, a sua análise, e a gente torce para que casos como esse deixem de acontecer no Brasil, apesar da gente saber que é quase uma utopia por enquanto a gente não modificar realmente a nossa formação desde a escola, durante toda a vida, para que casos como esse deixem de acontecer. Muito obrigado, viu, doutora? Sou eu que agradeço, e a gente continua na luta pelo fim da cultura do estupro e pela derrubada do patriarcado. Um abraço. Um abraço. Conversamos com a doutora Tânia Mandarino, que é advogada, membro do grupo Advogadas e Advogados pela Democracia, aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.